Envolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem depois de 4 bilhões de anos de evolução. Nós, às vezes, representamos a evolução como as ramificações sempre crescentes de algum tronco original, com cada ramo aparado e cortado pela seleção natural. Cada planta e animal vivos hoje tem uma história tão antiga e ilustre quanto a nossa. Os humanos ficam em um ramo, mas agora nós afetamos o futuro de cada ramo desta árvore de 4 bilhões de anos de idade. Que encantadoras são as árvores! A espécie humana cresceu nelas e à volta delas. Nós temos uma afinidade natural com as árvores. As árvores fazem a fotossíntese, elas colhem a luz do sol. Elas competem pelos favores do sol. Veja aquelas duas árvores ali, empurrando e abrindo caminho para ter a luz do sol, mas com graça e com uma lentidão espantosa. Há tantas plantas na Terra que há o perigo de acharmos que elas são triviais, de perdermos a noção da sutileza e da eficiência de seu desenho. Elas são máquinas ótimas e lindas, movidas pela luz do sol,
tirando água do solo e dióxido de carbono do ar e convertendo-o em comida para o seu uso e o nosso. Este é um museu de plantas vivas. O Jardim Botânico Real, em Kew, Londres. Toda planta usa os carboidratos que produz como fonte de energia para se ocupar de suas tarefas de planta. E nós, animais, que no fundo somos parasitas das plantas, roubamos os carboidratos para nos ocuparmos de nossos assuntos. Ao comermos as plantas e seus frutos, nós combinamos os carboidratos com oxigênio, que, como resultado da respiração, dissolvemos em nosso sangue. Desta reação química, nós extraímos a energia que nos move. Neste processo, nós exalamos dióxido de carbono na atmosfera que as plantas usam para fazer mais carboidratos. Que arranjo cooperativo maravilhoso! Plantas e animais usando os gases residuais uns dos outros, o ciclo todo movido a abundante luz solar. Mas haveria dióxido de carbono no ar mesmo se não existissem animais. Nós precisamos das plantas muito mais do que elas de nós. Há muitas semelhanças familiares entre os organismos da Terra. Algumas são muito aparentes, como por exemplo o uso do número 5. Os humanos têm 5 grandes projeções do corpo, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Os patos também, embora as funções de suas projeções do corpo não sejam as mesmas. O polvo ou um centípede tem um plano diferente, e um ser de outro planeta pode ser ainda mais estranho. Estas semelhanças familiares continuam em um nível muito mais profundo quando vamos para a base molecular da vida. Existem dezenas de bilhões de tipos diferentes de moléculas orgânicas. Apesar disso, apenas cerca de 50 são usadas no mecanismo essencial da vida. As mesmas 50 usadas de novo e de novo, engenhosamente, para funções diferentes em cada ser vivo. E quando vamos ao núcleo da vida na Terra, as proteínas que controlam a química da célula, a espiral ou a hélice de ácidos nucleicos que levam à informação hereditária, descobrimos que essas moléculas são absolutamente idênticas em todas as plantas e animais do nosso planeta. Este carvalho e eu somos feitos das mesmas coisas. Se voltarmos o suficiente, descobriremos que temos um ancestral comum, por isso nossa química é tão parecida. Faremos uma viagem para examinar essa base comum de vida, uma viagem para investigar o mecanismo molecular no coração da vida na Terra, uma jornada ao núcleo da célula. Precisamos de uma célula. Eu tenho trilhões, posso me dar ao luxo de doar algumas. Vejam. O ato casual de furar um dedo é um evento de certa magnitude na escala do muito pequeno. Milhões de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos, são desviadas de suas rotas normais. Mas a maioria continua a circular pelo corpo, levando suas cargas de oxigênio até os pontos mais remotos. Nós entraremos na célula viva, um reino, ao seu modo, tão complexo e sagrado dos santuários biológicos. Esses colares, esses filamentos complexamente anelados e enrolados, são ácidos nucleicos, o DNA. Tudo o que você precisa saber sobre como fazer um ser humano está codificado na linguagem da vida, na molécula de DNA. Esta
é a hélice dupla do DNA.